Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vocês sabem que os nossos vídeos, nós só falamos do arrebatamento. Hoje nós vamos falar até da grande tribulação. E é muito importante essa mensagem. Gostaria muito que vocês assistissem o vídeo todo, irmão, porque senão você pode perder alguma coisa na metade do vídeo ou no final do vídeo. E nós temos alguns versículos aqui, ó, são tudo versículos que eu vou falar aqui, todos biblicamente falando. Não vou falar de mim, não, irmão. Vou falar dos versículos que estão aqui, da palavra de Deus. Tá, querido? Como vocês sabem muito bem, aqui não tem Pix, aqui não tem, a gente não pede dinheiro, aqui a gente pedimos nada. Aqui só entregamos a mensagem do Senhor Jesus. E nós somos a igreja de Cristo. Estou falando de denominação, não, irmão. Estou falando de denominação. Mesmo que eu tenha uma denominação, mas não estou falando da igreja, do Senhor Jesus, do Evangelho de Cristo. Tá? E hoje vamos continuar falando sobre arrebatamento e hoje eu vou falar um pouco da grande tribulação. Queridos, em Mateus 16, 18, tá? Está escrito assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que acontece? Eu quero passar aqui para vocês que o Senhor Jesus falou que Pedro está aqui. Pois eu te digo, tu és Pedro. Ok. Aí continua aqui. E sobre esta pedra. Não queria ver que a pedra é Pedro. Não. Ele continuou, mas botou um E aqui no meio, aqui, ó. Pois também eu te digo, tu és Pedro. Acabou. Pedro, tu é Pedro. Como fala meu nome, seu nome, não importa. Tu é Pedro, tu é fulano. Acabou. E sobre esta pedra ele fica bem. Esta pedra, irmão, se você sabe que quando fala esta, ele falou para ele mesmo. Esta pedra, né? Sobre esta pedra. Quem é Pedro para ser considerado a pedra da igreja? Não. A pedra é ele. Ele é a pedra. Então ele diz claramente: tu és Pedro. Acabou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pensa direitinho. Pedro é homem como nós somos homens na terra. Eu estou generalizando homens e mulheres, tá? Nós somos homens aqui nessa terra. Glória a Deus. Mulheres, tudo é ser humano. Tem algum poder sobre a edificação de igreja sobre ela, sobre nós? Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele não podia ser pedra nenhuma. Ele não tinha estrutura nenhuma. Ele não tinha ainda se convertido. Ele só se converteu depois. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo. Ele se converteu e depois ele saiu para pregar o evangelho. Então, querido, preste atenção. Ele fala claramente. Então, não é Pedro a estrutura da igreja. E ele fala aqui sobre esta pedra. A pedra é ele mesmo. Esta pedra edificarei a minha igreja. Então, só a igreja existe sobre ele, não é sobre. É sobre ele. Tá? Edificarei, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre ele. Porque se você analisar bem, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Exemplo, você não tem a sua cabeça, eu tenho a minha, cada um tem a sua cabeça. Mas em cada uma das nossas cabeças existe um corpo. E esse corpo da nossa cabeça, de quem é? É nosso. É dessa cabeça aqui tem o meu corpo. A sua cabeça tem o seu corpo. Do que está assistindo o vídeo, outro tem o seu corpo. Então, a igreja, vamos agora fazer uma analogia conosco aqui. Jesus Cristo é a cabeça. E o corpo? Não é dele? Não, o corpo é dele. O corpo é dele. Nós que nos juntamos ao corpo dele. Nós somos enxertados nele, está escrito. Está difícil de entender? Eu acredito que não. Por quê? Irmãos, ele é o corpo inteiro. E sobre ele, nós estamos injetados nele. Por isso que ele vai aqui. E sobre esta pedra ele ficará minha igreja. Ele é a pedra, ele é a estrutura, ele é o alicerce, ele é tudo. Sem ele nada podemos fazer. Tudo posso daquele que me fortalece. Sabe por que nós podemos, irmão?
nele, porque estamos nele, moramos nele, a igreja vive nele. Glória a Deus. Aí continua aqui, essa é a importância está aqui também. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o inferno não tem poder contra a igreja. Não tem. Como que ele pode atacar o corpo de Cristo? Não. Por isso que o Senhor fala, vigiai e orai. O espírito é forte, mas o corpo não é forte. A carne, né? A carne é fraca. Agora, a nossa carne, o nosso corpo é fraco. Mas o Espírito Santo, que nós estamos ligados a ele, é forte. E a igreja é protegida, guardada e abençoada por ele. E o inferno ainda não enviou ainda o anticristo, porque a igreja está aqui. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ele não pode se manifestar. E ele diz claramente aqui, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem, irmão? Ela quem? Vamos lá aqui, ó, ela aqui, ó, bem claro, ela. Quem é essa ela aqui, ó? Quem é essa ela aqui? Hein, irmãos? Quem é essa ela aqui? E quem é essa igreja aqui? Quem é a igreja aqui? É ela. Preste atenção. Preste atenção. Vou ler de novo. Pois também eu te digo, tu és Pedro. Pronto, acabou. Pedro. E sobre esta pedra, está falando dele, edificaria a minha igreja. A igreja, a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, você acha que Cristo vai deixar a igreja passar pela grande tribulação? Claro que não. Presta atenção, tem duas igrejas. A igreja fiel e a prudente e a louca. As virgens prudentes, a igreja fiel. E as virgens loucas são a igreja infiel. A igreja infiel. Então, presta atenção, são duas igrejas. A igreja fiel sobe. Mas vai ficar uma igreja. Então, quem fala que a igreja fica para a grande tribulação, está errado também. Não. Porque vai ficar uma igreja aqui na terra e faz parte das loucas. Quando a igreja subir, aí já não existe mais igreja. A igreja existe até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, aqui na terra não existe mais igreja. A igreja vai subir. Quem ficar é rebeldia pura. É os rebeldes. É aqueles que não subiram. Aqueles que vão ficar são as virgens loucas. Porque não guardaram a palavra do Senhor, não guardaram o azeite na sua lamparina, não buscaram a santidade. Amém? Irmãos, eu quero passar uma coisa para vocês aqui. Não é só esse versículo que tem sobre esse tema aqui. Irmão, presta atenção. Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade. Amém? Pai, Deus, Filho e Espírito Santo. Amém. Trindade. Só que Satanás, ele criou uma trinca. Eu nem vou falar sobre Trindade, isso aí não tem a voga para ele. Tá? Satanás, ele criou uma trinca. O dragão, que é Satanás, o anticristo, que é um tipo de Cristo, tudo aqui é para enganar. O dragão vai dizer que é Deus, o anticristo vai dizer que é Cristo, que é Jesus Cristo, que é Cristo, e tem também o falso profeta, que significa o Espírito Santo. É uma trinca. Só que, irmãos, ele não vai poder botar a mão na igreja. Preste atenção, a igreja fiel. Agora, aquela que ficar, irmãos, que depois não é mais igreja, depois que ficarem não são mais igreja. Vão ser salvos? Acredito que sim, porque está escrito no Apocalipse. Aqueles com palmas nas mãos, foram degolados, tal, está lá. Está escrito. Hoje não é essa a mensagem. A mensagem aqui é sobre esta pedra. A pedra é ele. Ele não... Aqui ele diz claramente, olha só, presta atenção. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, nós estamos edificados no interior dele. Nós somos células e formamos o corpo dele.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se fala que não vai prevalecer contra ela, como que a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu já falei para vocês, a igreja fiel, são duas igrejas, a fiel e a infiel. A fiel sobe com o Senhor. E aqueles que dizem que a igreja vão passar pela grande tribulação, não está mentindo também, não. Vai passar, mas a infiel. Mas depois não é mais igreja. Amém, querido? Pois que a igreja fiel subir, não existe mais igreja. A igreja está com Cristo. A noiva está com Cristo. Agora, quem quiser fazer parte desse grupo, com o Senhor, vai ter que pagar com a própria vida. Agora, eu quero declarar aqui para vocês, mostrar para vocês aqui. Assista o vídeo até o final. Não esqueça do seu like, não. E se inscrever no canal. Eu vou confirmar para vocês aqui que não é só lá não é só aqui em Mateus 16, não. 18, não. Aqui, ó, Salmos, ele fala assim, ó, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Ele é o cabeça da igreja. Aqueles que os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores, irmão? Na época, eram os israelitas. Eram os judeus. Eram os hebreus, judeus, israelitas, o que você quiser entender. Todos eles tiveram esse nome no passado. E ainda existe ainda o Israel. Então, na época, aqui eram os judeus. Porque estavam em Judá. Veio de judeus. Judá. E rejeitaram. Se tornou a cabeça. Então, a pedra que os edificadores, que eram judeus, rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. Isso já falando em Salmos. Irmão, Salmos foi escrito há 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Aí vem Marcos. Já o Evangelho de Marcos. Igual o Evangelho de Mateus. Ainda não leste o Senhor Jesus dizendo na Escritura? O Senhor Jesus dizendo. Todas essas palavras aqui, irmão, ó, menos de Salmos. Salmos quem escreveu foi o salmista. Aqui quem falou foi o Senhor Jesus. Em Mateus e Marcos também o Senhor Jesus disse. Ainda não leste na Escritura? Está escrito, irmão. Está escrito. É o que vale que está escrito. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. A mesma coisa que está escrita aonde? Aonde? Em Salmos. Em Salmos. Aqui, ó. Salmos. Aqui. Ainda não leste? Porque foi escrito em Salmos há 1000 anos antes de Cristo. Ele falou sobre isso. Ainda não leste lá em Salmos, onde diz assim, eu estou colocando aqui as minhas palavras. Ainda não leste lá em Salmos a Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Amém, irmãos? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês aqui? Eu vou falar de novo, pode estar batendo na mesma tecla, vou bater na mesma tecla. Santidade. Purificação. Renúncia. Não ao pecado. Se preparar agora. Agora está preparado. Eu falo se preparar, mas na verdade, irmãos, tem que estar preparado agora. Eu creio que a igreja está pronta para subir. Não é pronta, eu quero dizer pronta, não. A igreja já está no ponto para subir, no tempo. A palavra é tempo. A palavra é tempo. A igreja já está no tempo para subir. Eu não vejo mais tempo na terra. Eu não vejo a igreja. Irmão, eu já estou me preparando para viver na Nova Jerusalém. Eu já estou pensando na Nova Jerusalém. Eu já estou pensando com Cristo no milênio. Eu já estou pensando como noiva em Cristo, como esposa futuramente. Amém? Mas não é só aqui não, irmão. Salmos, Mateus, Marcos, não. Aqui, ó. Mateus 21 também, lá é 18. Disse-lhe Jesus, nunca leste? Aí repetiu aí o que falou em Marcos. Nunca leste a Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça, por ângulo, pelo Senhor. Cabeça do ângulo. E foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. A igreja está na mão do Senhor e o diabo não vai tocar nela. Irmãos, eu digo para vocês, enquanto a igreja estiver aqui na terra, o diabo não vai se manifestar no anticristo. Vamos conferir aqui. Atos capítulo 4, tudo a mesma coisa, irmão. Tudo a mesma palavra. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Aqui, querido, ele está falando aqui. Ele é a pedra. Ele é a pedra rejeitada por vós. Quem foi rejeitado na terra? Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Os edificadores, na época eram os judeus. A qual foi posta por cabeça de esquina. A mesma mensagem. É a mesma mensagem aqui em Atos.
Vamos para outra mensagem aqui. 1 Pedro, o próprio Pedro falou. O próprio Pedro falou, que as pessoas falam que Pedro, né? Poxa, Pedro foi um homem como nós, irmão. Um homem como nós. Foi apóstolo? Foi. Hoje tem apóstolo, tem bispo, tem servos. Ninguém está comparando Pedro, não, irmão. Mas é um servo como nós. Sei que Pedro tem o que ele fez na terra, glória a Deus, foi até degolado, em nome do Senhor Jesus. Mas é um servo de Deus, é um servo de Cristo como um outro qualquer. Como foi Moisés, como foi Davi, como foi, né? Salomão, como foi outros apóstolos, outros profetas, Isaías, Jeremias, Daniel. Pedro foi igual, servo. E assim para vós, Pedro escrevendo, e assim, Pedro 2,7, 1 Pedro 2,7, e assim para vós, os que creres. Isso, irmão, para quem crê, está dizendo, para quem crê, é preciosa, mas para os rebeldes, ele fala, rebeldes é aquele que eu tenho falado, aqueles que vão ficar. Aqueles que vão ficar são os rebeldes. A pedra que os edificadores rejeitaram, reprovaram, o próprio Pedro falando. Essa foi a principal de esquina. Amém? Então, chegamos ao final. Aqui. Isso para comprovar para vocês que não tem só um versículo. Irmãos, tem vários versículos, não dá para colocar tudo, senão esse vídeo vai estourar de horário. Amém, queridos? Amém? Então, aí, ó, se inscreva no canal, deixa o seu like. Deus abençoe. Foi benção pura com vocês aqui. E acredito, tá? Que o tempo é chegado e a qualquer momento a igreja vai subir. Eu digo para vocês, estou me preparando já para a Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe, glorificado, exaltado seja o seu nome. Glória a Deus. Amém.